Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estilos, rotação de estilos na página HTML, CSS, né? A gente começou com o básico, que é o CSS incorporado dentro da página. Estou aqui com um arquivo que eu tinha colocado em introdução ao CSS. E antes de baixar uma foto, para a gente testar e alguns recursos aí, eu vou criar uma pasta nesse diretório aí, vou renomear ele como imagens, para deixar os arquivos mais organizados. Não é obrigatório, mas conforme a gente vai produzindo arquivos, páginas e mais páginas, fica meio perdido e fica bagunçado aí. Então é recomendado que guarde arquivos diferentes em pastas diferentes. Então eu peguei essa imagem aí, eu vou baixar uma imagem lá do navegador. Eu já até peguei uma página, vou pegar do Steve Universo. Quando vocês buscam aí no Google, tem aqui imagens. Quando vocês forem procurar imagens, dá uma olhada no tamanho dele com em cima do mouse aqui. Deixa eu ver se é o direito. Ele não está aparecendo aqui, mas ele aparece a propriedade, o dimensionamento, quanto que é, né? Eu escolhi uma aqui, que é essa daqui do Steven só. Eu vou salvar ela. Tem dois jeitos que eu posso falar, a gente pode fazer, que é copiar o URL. Quando eu copiar o URL, eu necessariamente preciso ter internet para a pessoa ver. Se não tiver internet, ela não consegue ver a imagem. Agora, com arquivo já não. Mesmo localmente eu consigo ver a imagem, né? Então eu vou salvar como aqui. Lembrando que eu estou usando o Steve Universo, mas é da Cartoon Network. É só para fins de teste aqui, né? Porque eu gosto da história, mas o Netflix ainda não tem completo. Então eu baixei o Steve Universo, a imagem, tá lá no meu, tá lá na minha tela, imagens. Eu vou buscar essa imagem aqui já. Então já eu vou buscar ela, né? Vamos aqui voltar para o nosso arquivo. Então a gente já fez isso aqui, que a gente colocou cor de fundo, cor do texto, cor do H1, a gente mudou o H1, a font family, o tamanho. Depois a gente até vai revisar aqui, ó. E eu consigo verificar como que tá aqui. Eu vou abrir no Google aqui, no navegador, quer dizer, para ver como que tá no navegador. Essa é a página que a gente tinha feito. A gente alterou tamanho e estilo de fonte só. Agora eu vou colocar a imagem e a gente vai ver sobre alinhamento de texto. Então vou voltar lá, código. Então estamos aqui, beleza. Vou vir aqui no texto. A gente já viu como colocar imagens. Vamos rever. Steven Universo. Em português, né? Steve Universo. E eu vou colocar uma imagem aqui no... Vou colocar no segundo parágrafo. Pode ser dentro, fora. Mas
Se eu colocar fora, quando eu coloco fora, deixa eu colocar aqui, ó, no meio, vai. Como ele está entre parágrafo aqui e parágrafo aqui, o texto vai ser antes e depois do parágrafo. Depois eu vou colocar um exemplo onde vai estar a imagem e o texto. Então vou colocar aqui. MG, imagem, S, R, C, igual. Então aí a diferença do local de arquivo. Você vai ter que apontar. Se for na internet, você pega a URL dele, já a gente testa. Se for localmente, a gente aponta para a pasta que tem. Deixa eu diminuir aqui. O Visual Studio, ele já traz, eu estou numa pasta específica, ele fala assim, ó, você tem, ele mostra as pastas que eu tenho, né? No caso a gente só tem imagens, e ele também já dá o nome para a gente do arquivo. Se tivesse mais de um arquivo, eu ia listar todos. Tá, eu peguei imagens, Steve Universe. Não é obrigatório. Tem outro jeito aqui de a gente ter uma tag só de figura lá e um caption que escreve embaixo um texto. Mais para frente a gente vai ver um outro jeito de colocar imagem. Mas hoje, uma imagem aqui tem uma propriedade não obrigatória, mas é recomendado, que é o Alt. O Alt é para leitor de navegador. Então quem tem deficiência visual, quem é cego, ele não vai ver a imagem, mas vai ouvir o texto que você colocar aqui, né? Vamos ver. Pronto. A gente fecha. Tem também o estilo que fecha aqui o barra maior, ou só assim. Que esse será um padrão antigo, mas funciona dos dois jeitos. Então fechei. Ele é single tag, ele não tem abertura e fechamento, ele é só uma tag só. Vou salvar aqui, Ctrl S, salvei. Vou voltar lá para o navegador. Eu vou dar um F5 aqui. Pronto, ele colocou entre os dois aqui, porque é um parágrafo em cima e um parágrafo embaixo. Eu coloquei no meio dos parágrafos, ele separou para mim no meio dos parágrafos. Só que se eu tivesse colocado dentro, vou colocar dentro aqui, recortar, colocar dentro do segundo parágrafo. Opa. Aí que eu coloquei dentro do P aqui, não. Vou colocar dentro, não a tag P, né? Então tem o P aqui, tem o fechamento dele aqui. Salvar. Vamos dar um F5 aqui. E não dá para ver o deslocamento por causa do tamanho da imagem. Mas se fosse uma imagem menor, ele ia ao lado direito ia estar o texto. Vamos diminuir essa imagem aqui para a gente ver esse efeito, né? Voltar lá. Voltar lá. Aí. Então, o Steve Universe, aquela imagem lá, ela está muito grande para minha página. A gente já viu isso daí, só rever, né? A gente já viu na sala. A gente pode vir aqui, ó, pegar a tag MG,
Então, vou fazer uma propriedade para ela. E tem a propriedade width e exit, que é largura e altura. H, lembrando que é a altura, né? Ele está muito grande no horizontal, né? Então eu vou dar um width. Se eu colocar só o width, ele vai pegar o horizontal e vai reduzir o tamanho que eu quero e em escala. Então, se é 1000 por 500, eu coloco 500, ele vai para 250. Então, ele vai ficar na escala que a gente coloca. Posso colocar em porcentagem ou em pixels. Vou colocar 250 pixels aqui. Salvei. Vou voltar lá. Dá um F5. Pronto. Aqui, ó, o alinhamento do texto. Isso que a gente está querendo. Alinhamento do texto. Ele deu 500 aqui na width, na horizontal. Mas eu posso fazer pelos dois. Se eu colocar tipo 200 por 200, ele vai distorcer o tamanho da imagem aqui, que ela não é uma imagem quadrada, né? E tem um retângulo. E então ele coloca o alinhamento ali do texto. A gente tem um alinhamento padrão, a gente vai modificar isso. Voltando lá no CSS, então tem o texto lá. Normalmente ele está alinhado, todo o texto está alinhado à esquerda. Vamos fazer ele, a gente pode mudar o tipo de alinhamento. Deixa eu só voltar aqui para mostrar que está tudo alinhado à esquerda. Ele não, diminuir aqui, ele aí, pode ser, está alinhado à esquerda, não está justificado. A gente pode mudar alinhamento à direita, no centro, justificar, entre outras coisas. Vamos pegar aqui, ó, alinhamento, o H1. A gente tinha colocado color. Deixa eu colocar um white. Vou colocar um background aqui. White color, só para destacar. Edge. Beleza. O alinhamento. Alinhamento aqui, o novo é o teste. Texto. Align. Então tem centralizado. No final, justificado. À esquerda, à direita, no começo. E outros 3 aqui. Os mais usados são esses centralizados, à esquerda, à direita ou justificado. Eu quero, sei lá, os títulos centralizados. Center. Salvei. Vamos lá para a página. E do F5. F5 aqui na página. Eu coloquei um background diferente, só para dar um destaque. Tá vermelho com cor branca, tá ao centro. Então, a gente já viu que estava à esquerda aqui e ficou no centralizado. O texto, ele tá à esquerda, que é o padrão dele, que é aqui no parágrafo. Eu vou jogar ele, posso testar todos, né? Dependendo do que você for escrever, tem centralizado, à direita e tudo mais. Vamos testar justificado. Testando aí, justificado. Salvei de novo, volto lá para o nosso padrão. Vou dar F5. O justificado, ele dá um alinhamento finalizado tudo na mesma linha aqui. Vou dar F5 aqui, ó. Pronto. O texto não ficou bagunçado. Ele tem. Lembrando que esse texto de baixo aqui a gente tinha feito fora do parágrafo.
Então agora tem um alinhamento justificado. Podia ser direita, esquerda, centro, e os outros lá que vocês já viram. Agora vamos pegar esse alinhamento aqui vertical, né? Voltar lá. Então, o Text Align, ele pega o padrão, propriedade do alinhamento no horizonte, né? O vertical, ele pega no sentido vertical, né? De cima para baixo, de baixo para cima. E tem alguns estilos. Eu posso colocar baseline, super, sub, top, no meio, middle, bottom, embaixo. Então vamos colocar aqui, ó. Aí você coloca text vertical align. Aí tem esses valores aqui. Vou colocar no meio, só para a gente ver. Aí, ó, texto em cima, no meio. Vamos testar lá no meio como que vai ficar. Dá um F5 aqui. Não deu muito interação. Deixa eu ver o outro. Text top. Bom, aqui tô colocando no parágrafo, mas na verdade esse vertical align aqui a gente vai colocar na imagem aqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui. Vertical align ao meio. Ele vai funcionar só parcialmente. Vamos ver lá. Salvei. Vamos ver aqui na tela. Olha lá, ele só foi uma linha para o meio da imagem. O que a gente pode fazer aí? Qual que é a propriedade que a gente pode utilizar? Tem uma propriedade aí do CSS que é o float. Ele vai determinar para a gente que o elemento ele tem que ser retirado do fluxo normal da página e colocado num lado, pode ser esquerdo, direito, topo, centro. No caso, a gente vai usar essa propriedade para falar, ó, textos. Vocês podem vir, eu vou ficar à esquerda, eu vou ficar à direita, alinhado, e vocês podem vir depois de mim, né? Pode ser mostrado depois de mim. Então, vamos lá colocar ele no código. O float, que já tem 2 pontos, é a propriedade. Ele tem o que a gente pode utilizar no início do final, no início da linha, esquerda, direita, nenhuma. Esses aqui ele herda de outros. Então vou colocar left, mas podia ser right, né? Left, ponto e vírgula para fechar a propriedade, aí o valor da propriedade. Salvei. Vamos lá testar. Opa. Salvei. Agora. Vamos lá testar F5. Pronto, ó. Minha foto com texto à direita dela. A foto ela ficou muito colado com o texto. Tem algumas propriedades no CSS, o pad e o margin, que a gente pode usar. Vou usar hoje só uma para não confundir muito. Eu vou pedir que a margem à direita dela se desloca um tanto de pixels. Também pode ser porcentagem, mas vamos dar um pixel aqui que é mais fácil. Então, deixa eu voltar aqui para o meu código. Então, aqui, ó. Então, dentro da imagem,
margem, tracinho, então tem ó, top, left, button embaixo, né, direita, no final do bloco, entre outros aí. Tem a sua margem ali, ele é interessante que a gente consegue pegar os quatro lados, né, em cima, esquerda, embaixo, a direita, tem uma ordem certa, a gente vai usar mais para frente. Mas hoje vamos deixar só a margem à direita. Então a margem à direita, eu quero que, então a gente pode usar aqui ó, pixels, pt, padrão de gráfica, MRM, M, né, o tamanho do M. Vamos colocar aqui 20 pixels, ver se ficou bom, px, salvar ela. Vamos ver agora se ficou bom lá, F5. Agora ficou muito mais elegante, né? Então, para toda imagem agora que eu colocar aqui no meu site, na minha página, ela vai vir com esse padrão, né? Porque lá no CSS, quando eu coloquei propriedade IMG, está falando assim, todas imagens seguem esse padrão, salvo se você fizer outro padrão e colocar uma classe para a imagem ou atribuir um ID, que a gente vai ver para frente. Mas a priori, por enquanto nesse CSS, a gente falou, ó, todas as imagens, ela tem 250 pixels de tamanho. Ela está alinhada à esquerda e o texto que vem dela vai ter 20 pixels à direita de margem. A gente podia alterar o alinhamento para a direita e aí a margem a gente ia ter que trocar. Vamos colocar uma outra imagem aí e a gente faz isso daí. Outra imagem agora eu vou colocar pegando a URL, né? Então vou vir aqui de novo no Steve. Tem essa aqui do... Vamos ver se essa tem URL. Clicar na imagem. Ela é uma imagem, está aqui mostrando para mim, está pequenininha para vocês. 1280 por 720. Vamos ver se tem aqui, não quero. Aqui, é do... Vou pegar esse URL aqui, ó. Copiar o endereço da imagem. Não está aparecendo para vocês. Clica com o direito e vai estar aí, copiar o endereço da imagem. Então copiei o endereço da imagem, vou lá para o meu código, vou colocar a imagem agora aqui embaixo no texto que não tem parágrafo, não está alinhado aqui, não tem parágrafo. Abrir a tag img, src, local dela, aspas dupla. Em vez de apontar agora para uma pasta minha, eu vou dar um Ctrl V. Deixa eu só fechar aqui, vou dar um Ctrl V no link. Deixa eu fazer o Alt aqui, ó. Vou fechar já o bloco, porque às vezes verso. Eu vou colar agora, porque às vezes a URL é tão grande, a gente se perdeu. Então vou dar um Ctrl V aqui na URL, né, no link da imagem. Salvei. Vamos ver lá como que vai ficar no navegador. Então tá aqui o Steve, dá um F5.
ele ficou com o padrão que a gente tinha determinado. 250 pixels, se eu não me engano. Alinhado à esquerda, margem à direita. Se eu trocar lá, eu vou fazer isso aí agora. Se eu trocar, ó, como é interessante o CSS. O CSS não é só para essa página. Se eu tiver 20, 30, 50 páginas, fosse falar só do Steven Universo, e eu coloco um estilo só, ele aplica para todos. Então, normalmente você faz isso para um conjunto de páginas sobre um determinado assunto. Então, vou dar uma alteradinha aqui, ó. Então, vamos lá no código. Vou alterar aqui, Steve Universe, float right, à direita. E eu quero alinhamento, tudo bem? Marche à direita, não, marche à esquerda. Para não ficar 250 pixels, eu achei pouco. Vou colocar 400. 350, vai. Salvar. Vamos testar lá. Dá um F5, né? Refresh. Ele veio. Só que ele quebrou o tamanho aqui do nosso H1, mas veio à direita. Veio à direita com a margem à esquerda. Aqui alinhamento. E aqui embaixo não tem alinhamento e a cor é diferente porque não está dentro do parágrafo quando a gente aplicou. Vamos voltar lá para o programa. Bom, então ele aparece aqui a imagem sobreposta no H1 aqui de baixo, né? O correto a gente era utilizar a tag header, né? Começar a usar sessões, mas como é um pouco avançado, ele está assim porque como eu deixei a direita ou a esquerda, eu falei que todo o texto podia passar para ele, né? Desprezar o container e colocar. A gente vai ver em semântica que a gente faz seções, header, footer, artigo, entre outros aí. Mas para não me avançar, eu vou só fazer um código no CSS para falar, não, esse daqui ele vai ficar na posição relativa e vou jogar o topo, falar, não, só apareço depois de tantos pixels do topo aqui. Então vou voltar lá para o código. Então vou colocar aqui no H1 posição relativa e margem. Se eu só testar lá, se a gente for ver, ele já vai estar ele tá por cima a imagem, né? Agora o H1 vai ficar em cima dele. Se eu der F5, ah lá. Não, ele está falando, esse é meu espaço. Se você quiser, você passa por baixo aqui da minha linha. Aí, voltando lá, a gente pode colocar uma margem aqui. Margem top. Vou colocar, sei lá, 60 pixels. Salvar e vamos ver lá. F5. Pronto, ele deu uma melhorada. Mais para frente a gente vai utilizar outro recurso aqui para separar a parte da página. A gente vai separar em artigo, footer, header, menu, entre outros, específico aí. Mas para o básico
esse daqui já atende a gente. Tem outros jeitos melhores e mais usuais de fazer, mas aí já fica um pouco mais complexo e mais extenso de eu mostrar aqui. Então, pessoal, deixa eu voltar lá no código. Por hoje é só. Acho que consegui passar para vocês um pouco do alinhamento que mais usa esse texto align aqui. Então, ao centro, justificado e tudo mais. Da gente usar, relembrar como pega imagem pelo URL. Também aí a gente usou esse float e a margem. A margem eu vou falar específico dela, tem um jeito de a gente pegar os 4 lados aí de uma vez só. Falamos dessa formatação aí da imagem, que ela aplica em todas as tags da imagem IMG que tiver aí. O vertical align, que a gente viu que quando você coloca uma imagem, um objeto, eu consigo colocar ele em cima, embaixo, no meio. Só que aí um texto ficou muito grande, a gente teve que usar esse float aqui e falar não, ele vai para o container à esquerda ou à direita e o texto vai fluir ao lado dele. Como estava muito junto, a gente precisou usar uma margem para dar uma separação para ficar mais bonito, né? Espero que tenham entendido, que o vídeo não esteja tão grande assim. Qualquer dúvida, manda no chat lá no Microsoft Teams, que eu vou estar lá para ajudar vocês. E a gente vai aplicar esse código aí no próprio site que vocês já estão fazendo. Vamos dar uma melhorada. Se você quiser treinar, você começa uma página nova, novos recursos. Quem está do celular, que é mais difícil digitar tudo, então pode usar e usando a mesma página que você já me mandou, só acrescentando os recursos e tira o print ou manda o arquivo com esses novos recursos aí. Até mais, pessoal. Espero que a gravação esteja melhor aí e a gente vai aprendendo a fazendo, a melhorando cada vez mais. Tchau.